galera, impulso, quantidade de movimento e colisões. Começando por impulso, tá? Bem, para a gente entender o que é o impulso, vamos imaginar uma massa que está inicialmente em repouso. Daí ela sofre a ação de uma força durante um determinado intervalo de tempo. E essa força faz com que a velocidade aumente. Então a gente diz que a força produziu um impulso. E o impulso é dado pelo produto da força vezes o intervalo de tempo. Quero que vocês observem que o impulso é uma grandeza vetorial. Sua direção e seu sentido depende da direção e sentido da força. E seu módulo, obviamente, é dado pelo produto da força pelo tempo, ok? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento é mais simples ainda. Por exemplo, imagine uma massa que está em movimento. Então, ela tem uma quantidade de movimento. Obviamente, a quantidade de movimento ela será proporcional à velocidade, ou seja, ao movimento dessa massa. Mas também a massa, porque se é maior a massa, é maior a quantidade de movimento. Quantidade de movimento, tal como o impulso, também é uma grandeza vetorial. Ela tem um módulo, uma direção e um sentido. Claro que a direção e o sentido da quantidade de movimento depende, ou seja, será a mesma direção e sentido da velocidade, ok? Daí temos essa situação nova, ou seja, o movimento sendo regido por um vetor, quantidade de movimento. Bem, existe um teorema que relaciona tanto o impulso quanto a quantidade de movimento. E é fácil deduzir. Basta você considerar que, tal como na situação inicial, uma massa desenvolve um movimento com velocidade V1 ou VI, tá? Daí uma força age sobre ela durante um determinado intervalo de tempo e essa velocidade muda de VI para VF. Ou seja, a força que produziu o impulso ao longo de um determinado intervalo de tempo produziu então uma mudança na velocidade. Claro que uma mudança na velocidade é uma variação na quantidade de movimento. Mais precisamente, pensando na segunda lei de Newton, na sua forma mais simples, força igual a massa vezes aceleração, lembrando que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, daí a variação da velocidade é a velocidade final, menos a inicial. Bem, podemos simplificar isso tudo, fazendo meios pelos extremos. O tempo que está dividindo passa para o primeiro membro, multiplicando, ficando força vezes o intervalo de tempo. A massa vai multiplicar tanto a velocidade final quanto a velocidade inicial. Daí você só tem que lembrar que o impulso é força vezes o intervalo de tempo e que a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Disso temos no primeiro membro, força vezes o tempo, ou seja, impulso. No segundo membro, massa vezes velocidade final é a quantidade de movimento final, massa vezes velocidade inicial é a quantidade de movimento inicial, daí a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é o quê? É exatamente o impulso. Logo, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. De maneira mais clara, ipsiliteris, o impulso da resultante das forças externas que atuam num ponto material no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do ponto material nesse intervalo de tempo. Resumidamente, impulso igual à variação da quantidade de movimento. Bem, a gente consegue aplicar tudo isso a uma coisa chamada de sistema mecanicamente isolado. O que é um sistema mecanicamente isolado? É aquele cuja força resultante externa é nula, tá? Então é como se ele não sofresse ação de força resultante, ou melhor, ele vai sofrer ação de várias forças externas, porém a resultante será nula. Existe também de tudo que a gente estudou até agora, a conservação da quantidade de movimento aplicada a esse sistema mecanicamente isolado, tá? Que é o seguinte, a quantidade de movimento de um sistema de corpos
isolados de forças externas é constante. Ou seja, considere, por exemplo, uma colisão entre dois corpos, entre dois veículos, por exemplo. Cada um deles tinha uma velocidade antes, então tinha uma quantidade de movimento antes. Eles colidiram, daí, devido a essa colisão, durante a colisão é importante observar que, pela terceira lei de Newton, um exercerá uma força no outro que reagirá e exercerá uma reação sobre o primeiro, tá? Então aí você tem uma condição de força interna agindo sobre eles, e daí a velocidade vai mudar, pode mudar. Ou seja, após a colisão, cada um deles tem uma velocidade pós-colisão diferente da velocidade que eles tinham antes da colisão. E dessa maneira, nessa situação, como é um sistema mecanicamente isolado, já que somente forças internas agiram e que a externa resultante é nula, então você poderá dizer que, somadas as quantidades de movimento antes da colisão, isso vai ser igual à soma das quantidades de movimento pós-colisão, tá? Então isso é muito útil. Esse princípio de conservação da quantidade de movimento, ele é muito útil para colisões, tá? Extremamente útil. E para algumas situações distintas de colisões que veremos também. Então, matematicamente, o somatório das quantidades de movimento antes é igual ao somatório, a soma das quantidades de movimento depois. Bem, vamos aplicar, por exemplo, a um canhão disparando um projétil, popularmente conhecido como bala. Então, canhão, quando a pólvora explode, a pólvora exerce uma força empurrando a bala para frente e automaticamente, pela terceira lei de Newton, o canhão para trás. A gente pode aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento a esse sistema. Ou seja, o somatório das quantidades de movimento antes da colisão é igual ao somatório das quantidades de movimento depois. Da colisão não, perdão, do disparo, da explosão da pólvora, tá? Então, a soma das quantidades de movimento, quantidade de movimento do projétil, ou seja, bala, mais a quantidade de movimento do canhão antes da pólvora explodir, vai ser igual à soma das quantidades de movimento depois. Claro que antes do disparo, ninguém estava em movimento. Então, a quantidade de movimento antes era zero. Depois, vai existir uma quantidade de movimento para o canhão, devido à velocidade de recuo, e uma quantidade de movimento para a bala, já que ela foi propelida pelos gases resultantes da explosão da pólvora, da combustão da pólvora, para frente, ok? Bem, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Passando a quantidade de movimento do canhão para o primeiro membro e multiplicando por menos 1, temos essa situação aí, substituindo a definição de quantidade de movimento, usando emisão para a massa do canhão e emizinho para a massa da bala, ou seja, do projétil, isolando a velocidade do canhão, encontramos uma situação interessante. Primeiro, a velocidade do canhão pós-disparo é negativa. Por quê? Porque ele recua, tá? Então, essa é a dita velocidade de recuo de uma arma de fogo. Segundo, a velocidade de recuo ela é inversamente proporcional à massa do canhão. Então, se o canhão tem uma massa muito grande, ele vai ter uma massa bem maior do que a bala, né, do projétil. Então, obviamente, quanto maior a massa, menor a velocidade de recuo. Então, recua, mas recua pouco. Claro que se você assistir Piratas do Caribe, você vai ver que tem um dado romantismo e a licença poética, o canhão volta bastante no pós-disparo. E é possível, dependendo da quantidade de pólvora e da massa do canhão e do projétil propelido. Uma situação mais interessante ainda do que a velocidade de recuo está no pêndulo balístico. O que é o pêndulo balístico? Seguinte, você pega dois fios bem flexíveis, prende no teto e prende em um bloco de massa conhecida. E com uma arma de fogo para a qual
Você quer determinar a velocidade do projétil, você dispara o projétil contra o bloco. Claro que esse projétil terá uma velocidade Vzinho, que é o que a gente quer determinar. A massa do projétil será conhecida, tá? Vamos admitir que você aferiu numa balança de precisão antes, tal como fez com a massa do bloco. Então, o que é que vai acontecer? O projétil vai penetrar o bloco e o conjunto vai sair com determinada velocidade Vzão e atingir determinada altura devido a essa velocidade pós-penetração ou impacto do projétil com o bloco. Claro que a gente não vai considerar nesse ponto aí a energia dissipada na penetração desse projétil no bloco, tá? Então é uma aproximação que a gente vai fazer. Ou a gente pode admitir que não penetra, só deformou, mas aí tem a energia da deformação. Então vamos fazer a aproximação. A gente sabe que o pêndulo subiu junto com o projétil, uma altura h. Então a gente vai aplicar a conservação da energia mecânica. A gente vai dizer que a energia mecânica é após a penetração do projétil no bloco. E exatamente naquele instante que bloco e projétil partem com velocidade Vzão, ou seja, tem energia cinética, será igual à energia mecânica final, quando eles param de subir, ou seja, quando eles atingem a altura h, que será então uma energia potencial gravitacional. A gente iguala, substitui cinética e potencial, substitui as definições, as equações de definição para energia cinética, massa do projétil, ou seja, da bala, mais uma vez numa linguagem mais vulgar, digamos assim, ou seja, menos coloquial, né? Menos técnica. Então, massa do conjunto, bala mais bloco, vezes a velocidade com a qual eles saem, sobre 2, ou seja, essa velocidade ao quadrado, então energia cinética, igual a energia potencial quando eles param de subir, que é a massa do conjunto, vezes a gravidade, vezes a altura. Claro que você pode cortar essa massa e isolar esse, seria Vzão, tá? Essa velocidade pós penetração do projétil, pós impacto do projétil no bloco. Ela vai ser a raiz quadrada de 2GH. Agora, para antes do impacto projétil-bloco e pós-impacto projétil-bloco, você vai, sabendo que só agiu entre eles aí forças internas, você vai aplicar conservação da quantidade de movimento. Somatório das quantidades de movimento antes igual ao somatório das quantidades de movimento depois. Claro que antes somente a bala tinha velocidade. Depois, bala mais bloco. Aplicando a definição, antes, mzinho, massa do projétil, não é da bala, vezes Vzinho, que é a velocidade desse projétil que nós queremos determinar, igual a soma das massas projétil-bloco, porque eles estão unidos após o impacto, após a colisão, vezes a velocidade que nós calculamos aqui, ó, nesse ponto. Daí a gente substitui, isola e substitui. Então, velocidade do projétil após a saída da arma, né, do cano da arma, vai ser a soma das massas sobre a massa do projétil, vezes a raiz quadrada de 2GH, sendo H a altura que o sistema atingiu. Ok? Aquele velho conselho. Repita, assista novamente a aula, os trechos. Quantas vezes precisar, pause. Quantas vezes precisar. Esse instrumento maravilhoso, que é uma aula gravada, ele é útil se você usar, se aproveitar do fato de que está permanente ali, para assistir quantas vezes precisar. Ok? Choques mecânicos. Mais precisamente, coeficiente de restituição. Seguinte, coeficiente de restituição é uma razão entre a velocidade relativa depois da colisão, do choque, e a velocidade relativa antes, tá? De maneira mais precisa ainda, considere o bloco azul e o bloco vermelho, movendo-se no mesmo sentido, mesma direção e sentido, sendo a velocidade do bloco vermelho superior à do bloco azul. Inevitavelmente ocorrerá uma colisão.
Após a colisão, após o choque, eles passam a ter velocidades diferentes. Em termos de velocidade relativa, antes seria a do vermelho menos a do azul, uma vez que se move no mesmo sentido e o vermelho tem velocidade maior, senão não colidiria, não é? E depois também vai aplicar o mesmo raciocínio, sendo que, observe que o azul tem velocidade maior de afastamento, então velocidade do azul menos a do vermelho. Ficando desse jeito aí, ó. Coeficiente de restituição vai ser a raiz entre a velocidade, coeficiente de restituição, Ezinho, né? Vai ser o quociente entre a velocidade relativa de afastamento, ou seja, depois da colisão, sobre a velocidade relativa antes da colisão. Ok? Bem, a gente consegue aplicar tudo isso para entender e classificar os tipos de choque. Por exemplo, se o coeficiente de restituição for 1, é porque a colisão foi perfeitamente elástica. Aí, então a energia mecânica vai se conservar, tá? Se o coeficiente de restituição está entre 0 e 1, então foi parcialmente elástica, vai ter perda de energia nessa colisão. Se o coeficiente de restituição é 0, então você tem uma colisão inelástica ou anelástica ou perfeitamente inelástica, tá? E como o coeficiente de restituição é 0, não podendo o denominador dessa razão ser 0, então o numerador tem que ser 0, o que implica em dizer que não haverá velocidade relativa de afastamento depois, ou seja, os corpos permanecerão unidos após a colisão. Esse é o tipo mais comum de colisão em vestibular, mais precisamente no Enem, ok? Até a próxima!